Excelentíssimo senhor desembargador Décio Feital, presidente dessa colenda Primeira Câmara Criminal do Egresso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meus respeitos. Eminente desembargador Karim Melik, relator da espécie sob exame. Eminente desembargador Alberto Deodato, que oficia como revisor em caso. Eminente desembargador Vanderlei Paiva, eminente desembargador Flávio Leite, senhoras e senhores eventuais, colegas advogados. Desembargadora Karim, eu fico um tanto preocupado porque Vossa Excelência tem feito muitos trabalhos com relação a essa matéria que está sendo tratada aqui. Mas nós temos que ter uma dicotomia, né? Eu, outro dia, fiquei em pânico, porque eu vi uma semana de julgamento de feminicídio. E advogado concordou em fazer júri numa situação daquela com o primeiro tribunal do júri, só tratando de feminicídio. Comigo aquilo não ia acontecer, porque é um negócio fora de propósito, né? Óbvio que o crime contra a mulher, principalmente o feminicídio, é uma chaga. Eu aprendi, desembargador Alberto Deodato, com o doutor Francisco de Assis Santiago, que vamos esquecer a Dilma, né? Porque a Dilma é um fato meio alienígena, sem tratar de política, né? Da Dilma, não é do PT ou nada, não. A mulher conseguiu atingir os mais altos cargos na República: presidente Supremo, presidente do tribunal, desembargadora, né? Mas não conseguiu ficar longe da violência do homem. Isso o Chico Preto me ensinou, desembargador Vanderlei, em plenário. E é uma realidade. No caso em comento, o que nós temos? Um casal que vivia as turras, permanentemente as turras, com incontáveis episódios de agressões recíprocas, que nesse caso específico, o fato reportado na Proemial é do dia de agosto de 2014, a denúncia de fevereiro de 2015. Relatou a vítima que teria sido alvo de um apertão no pescoço e, por conta disso, teria pulado do carro. Bem, isso é o que consta do REDS, desembargador Alberto Deodato. Todavia, ela foi ouvida perante a autoridade policial e desdisse o dito. Ela manifestou o desinteresse na representação, mas é um entendimento do Supremo que, independentemente da abolição da ofendida, a ação tornar-se a culpa incondicionada. Houve o ajuizamento um ano depois, e nas oportunidades que ela veio a prestar depoimentos, também na fase inquisitorial, em todos os momentos ela negou a existência desse apertão no pescoço. E eu aí, vale no que está escrito, uma vez eu brinquei isso com a doutora Andréa, juíza de tóxico, da segunda de tóxico, falei, é ilegal, bem legal, mas eles cumprem o que vale, o que está escrito. O jogo do bicho tem isso. Pode ser contravenção, mas lá, o que está lançado, eles cumprem. Por que eu falo isso? O exame de corpo de delito da ofendida não traz, reitero, não traz nenhuma sequela, nenhuma lesão, nenhuma anotação, desembargador Karim, de mácula na região do pescoço dessa moça. E na sequência dos acontecimentos, e há um destaque nosso às folhas 151 das razões de apelo, paciente relata que pulou do carro apresentando escoriações em joelhos superficiais, movimentos preservados, CD curativo sulfadazina de prata. Pois bem, ela reportou isso, foi lavrada a ocorrência, e quando ouvida perante a autoridade policial, disse que no dia dos fatos, 27 de nove de 2013, até cometiu um equívoco, a denúncia de 15 e o fato é de 13, 2 anos depois. A declarante discutiu com Júnior dentro do veículo dele, aspas, por problemas particulares, que ela não tem e não quer informar agora. Que a declarante, aspas, estava cansada e com problemas que ela tinha e ela abriu a porta do carro, empurrou o Júnior porque queria pular do carro. Queria que um caminhão passasse em cima dela, queria morrer. Que a declarante caiu no chão, machucou os 2 joelhos, mas reafirma que não foi agarrada pelo pescoço. Bem, poder-se dizer que é aquele tradicional, né? A mulher não tem como se escudar, né? Como se amparar em nada, acaba virando samba do crioulo doido, tamborim, apanha e volta para casa porque senão tem o que comer. Mas aqui não é isso. Não tem a retratação, porque ela não dependia dele para viver.
Não há que se falar aqui que a retratação dela foi feita por qualquer motivo de pressão dele. Porque eu tenho um exame de corpo de delito. Há um livro do Badam Palhares, desembargador Alberto Deodato, que fala Por que converso com os mortos? Tem críticas com o Badam, faz isso, faz aquilo, mas esse livro dele tem uma propriedade no título. E tem um outro também que não me recordo agora o autor, se os mortos falassem, os vivos não mentiriam. E por que eu trago a colação e a apreciação de Vossa Excelência essa questão? Porque eu tenho um relatório médico legista que não aponta a lesão que seria a mola propulsora dela se jogar do carro. Uai, se eu não tenho a prova técnica e ela foi periciada, porque se falar que a retratação dela, e evidenciado ficou no sumário de culpa, de que as turras e as brigas eram rotineiras, senhor procurador de justiça, os meus respeitos, me perdoe o equívoco, não ter saudade de Vossa Excelência, e as turras eram habituais, por que não ter essa retratação como válida? E não ter liame entre a ação e o resultado, e não existir o nexo causal do artigo 13 do Código Penal. E aqui seria o caso de absolvição. Diz ela, as folhas 17 e 18, que em relação aos fatos do Redes, a declarante esclarece que foi empurrado do veículo de Júnior, mas não queria confusão. E ele, Júnior, a convenceu a falar que ela tinha pulado do carro, por livre e espontânea vontade. Ela apresenta uma outra declaração, para depois vir novamente a desdizer o dito. Nós fizemos questão de trazer todas essas situações para dentro do processo. Por quê? Nós não somos de homiziar a prova. Aquilo que é lançado dentro do caderno processual, eu não vou esconder de Vossa Excelência, porque eu não estou trabalhando com nenhuma pessoa que é infantil na análise daquilo que é o contexto probatório que se edificou no sumário de culpa. Mas aí eu fico naquela situação. Vale a primeira versão, vale a segunda, vale a terceira, eu me escoro aqui naquilo que não mente, que é o laudo, que não apresenta, porque a primeira história é, fui agarrada pelo pescoço e pulei. A segunda história não houve nenhum agarrão, eu queria me suicidar e pulei do carro. A terceira, não, ele me empurrou. Ué, mas peraí, sumiu o pescoço? Sumiu aquilo que estava estampado naquele relatório, no histórico do Redes? O Júnior atesta e confirma que havia um entreveiro, que houve um entreveiro naquele momento, mas nega qualquer tipo de empurrão ou apertão no pescoço. E volta a falar, Excelência, a primeira notícia é de agarrão no pescoço. E para ser muito fiel àquilo que está escrito na narrativa do Redes, ele trata de que a vítima teria sido agarrada pelo pescoço. E, em razão disso, para não sucumbir, pulou do carro. Especificamente, a narrativa do Redes. Gorete alegou que estava no carro em companhia dela, que estavam discutindo e ela agarrou pelo pescoço, que para proteger acabou abrindo a porta do carro e estava em movimento, e saltou vindo a cair no asfalto. Isso é o que diz para a Polícia Militar. Depois ela fala, não, ele me empurrou. E eu reitero, peço desculpas por ser redundante, um relatório médico legal, um exame de corpo de delito que não atesta lesão no pescoço. O que fragiliza sobremaneira a pretensão ministerial que foi amparada pelo juízo quando da prolação da R. sentença vergastada. As folhas 139, nós temos a informação do seguinte modo, que essa chamou a polícia, falou que eu falei que ia pro chumbinho para ela e tal. Esses negócios ela inventava. Sabe o que é isso, Excelências? Isso é a oitiva de uma representante do Conselho Tutelar que foi acionada em razão do ex-companheiro da vítima ter sido vítima, aspas, de uma ação dessa senhora da Gorete, que inventou uma história que ela estaria sendo envenenada, que os filhos estariam sendo abandonados e que gerou o procedimento do Conselho Tutelar que provou ao final o quê? Que a Gorete mentia. Então, dentro desse contexto, Excelências,
O que nós temos é a palavra da vítima, que teria, tanto quanto os crimes sexuais, um valor probatório incomensurável, mas que se mostra baqueada, diminuída, reduzida, fragilizada e talvez aniquilada diante da sua inconstância. Verdade é uma só, é uma linha reta. Ela não pode fazer curvas. A narrativa dela teria que ser coesa em todos os momentos, o que não se demonstrou nesse processo. E com essas considerações, excelências, o que nós pedimos é a reforma do decismo para fins de absolver Júnior Florzinho Rocha da imputação do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Mas, se ultrapassadas essas questões, eu fiquei assombrado, porque eu até pedi para o colega ali, deixa eu dar uma olhada no seu Google, porque talvez o meu esteja errado. O artigo 129 do Código Penal, no seu parágrafo 9º, preconiza a reprimenda corporal de 3 meses a 3 anos. Desembargador Vanderlei tomou 2. E considerou 4 circunstâncias desfavoráveis. Como eu não sou de esconder nada, a sequência de fatos desastrosos nesse casal gerou o homicídio da vítima. O meu cliente matou a vítima. Ponto. Não vou negar, isso está no processo. O juiz... só pode ter matado depois da lesão corporal, né? Isso aí é óbvio. O juiz... não tem jeito de matar, né? Lesionar morto. O juiz considerou a condenação pelo homicídio como circunstância desfavorável ao recorrente, ao ora apelante. Um fato havido a posteriori está servindo para macular uma das circunstâncias em desfavor dele. Considerou 4. E nenhuma das 4, excelência, efetivamente pode ser sopesada em desfavor do Júnior. Culpabilidade. O réu penalmente imputável agiu de livre influência que pudesse alterar a sua potencial capacidade de conhecer o característico do fato e de determinar-se de acordo. A despeito de tais ponderações, tenho para mim que a sua culpabilidade do crime deve ser agravada pelo relato da vítima ter sido agredida de forma violenta, ainda por várias vezes, como constou no suetivo e juízo. Eu só queria saber como é que Sua Excelência conseguiu ouvir a morte em juízo. Ela estava morta quando esse processo foi instruído. Então, me causa uma certa perplexidade como é que Sua Excelência sopesou isso. Outra, a análise do presente circunstância envolve a situação do acusado nos diversos papéis desempenhados na comunidade em que vive. No caso dos autos, o acusado já possui uma condenação por crime de homicídio proferido no tribunal do júri, o que serve geralmente para crescer a sua pena. A pena é posterior ao fato. E é a segunda circunstância que eu faço sucumbir aqui, pelo menos no nosso modesto pensar. Motivos. Personalidade não acreditou nada contra. Analisadas as provas desses tais motivos, além daqueles inerentes ao próprio tipo, tendo a agressão se dado motivo aparente, devendo apenas ser agravada. Sem motivo aparente, o que nós trouxemos para o processo foi um casal que, infelizmente, tinha ruas permanentes e Sua Excelência pegou os motivos e também sopesou em desfavor. Então, das 4 que ele elencou contrárias, 3 eu entendo que sucumbiram. As circunstâncias dos crimes podem referir-se à duração do delito e local do crime, a atitude durante ou após a atitude criminosa. No caso, em análise, não se verificam elementos para majorar a pena. E, por derradeira consequência, trauma vivido pela vítima deve pesar em desfavor do acusado, bem como as marcas físicas e psicológicas. Até que as psicológicas eu poderia entender que a mulher agredida não vai esquecer nunca, tanto quanto a mulher estuprada não vai esquecer nunca. Eu só queria ver onde é que estão os traumas físicos num relatório de corpo de delito, num exame específico. 1 minuto. Nesse derradeiro giro do relógio, Excelência, o que nós pedimos, primeiro, que se reconheça a tipicidade de conduta por causa da fragilidade da prova trazida pela vítima, e as suas palavras são claudicantes. E segundo aspecto, com todo respeito, desembargador Caio, por mais que nós devamos coibir, e a pena também é para coibir, função pedagógica, para inibir repetição, de uma pena de 3 meses a 3 anos, infligir a ele 2 anos e não conceder o sursi, é inconcebível. O que se pede, o que sempre se leva daqui, acolhido ou não o nosso pleito, é uma coisa só. Justiça, muito obrigado. Agradeço a manifestação.